Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre círculo e circunferência, tá? Que é um assunto que aparece aí várias vezes em algumas questões, né? E a gente vai falar aqui sobre os principais elementos, sobre as fórmulas e tal. E depois, né, na descrição do vídeo, tem duas listas de exercícios, tá? Para a gente poder fazer a correção aí com questões do vestibular, tanto do Enem quanto da UERJ, né? Então já peço para você deixar aquela curtida aqui no vídeo, né? Se inscreve no canal se você é novo por aqui e compartilha com seus amigos aí que possam ter interesse, tá? Então vamos nessa? Bora, bora, bora! Bom, primeira coisa eu vou vir aqui, né, a escrever assim, ó, círculo versus circunferência, tá? Por que eu vou escrever isso? Porque são duas coisas diferentes. E aí a gente vai fazer um resuminho aqui para vocês, tá? Círculo e circunferência, né? Qual é a diferença? A diferença é que circunferência é só a borda. Quando eu pego e olho para a borda junto com a parte interior, aí a gente está falando do círculo. Ah, Bruno, me dá um exemplo de circunferência. Bom, circunferência pode ser um bombolê, pode ser uma aliança, tá? São círculos onde a gente só olha para a borda. São círculos não, né? É a borda, né? Sem a parte interna, né? Agora, quando a gente olha para a borda e para o interior, né? Aí a gente está falando de círculos, então a gente pode falar de moeda, a gente pode falar de pizza, tá? Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. Aí agora, vale a pena a gente pegar e falar sobre os elementos, tá? Vamos relembrar aqui rapidamente os elementos que a gente tem na circunferência. São eles. Bom, primeira coisa, esse ponto aqui do meio, né, que eu vou chamar de O, vai ser o nosso centro, tá? Então, O é o centro da circunferência. E quando a gente pega uma linha que sai do centro e vai até a borda da circunferência, né, a gente chama isso de raio. Então, esse lado aqui, que é o OA, né, que a gente marcou aqui, né, esse segmento aqui, é o raio da circunferência. Tá? Se por acaso a gente tem uma linha que sai de uma borda, passa pelo centro e para na borda, né? Essa linha a gente chama ela de diâmetro, né? Então BC, no caso aqui, é o diâmetro. E aí se você parar para analisar, né, vamos combinar que o diâmetro nada mais é do que dois pedaços de raios que estão alinhados, né? Então é legal a gente sempre ter em mente que duas vezes o tamanho do raio vai dar o nosso diâmetro, tá? O que mais que a gente tem de elemento aqui? Se a gente liga dois pontos que estão na borda, né? Então aqui no caso D e E, esses dois pontos a gente chama isso de corda, tá? E aí quaisquer dois pontos e qualquer segmento que ligue dois pontos da circunferência, a gente chama isso de corda. E a corda ela pode ter vários tamanhos diferentes, então vamos combinar que o diâmetro nada mais é do que a maior corda possível, porque é uma corda que liga dois pontos é, que a gente fala diametralmente opostos da circunferência, tá? Então o diâmetro nada mais é do que a maior corda que tem na circunferência. Então é a maior corda que tem na circunferência. Aí a gente tem mais alguns elementos na circunferência. E aí a gente vai fazer aqui mais algumas circunferências para não ficar muito poluída aquela ali de cima. Se a gente pega dois pontos que estão em cima da circunferência, só que a gente olha para a borda da circunferência, então a gente liga esses dois pontos pela borda da circunferência, então esse AB com uma curvinha assim,
E eu vou dizer que a AB é o menor, é o AB menor, por que AB menor? Porque poderia ser sair do A e pelo B por esse caminho aqui. E aí, esse caminho aqui claramente é maior do que esse daqui. Então, esse da direita é o AB menor, esse daqui da esquerda seria o AB maior, mas isso daqui a gente chama de arco, tá? Então, arco da circunferência nada mais é do que um pedaço da borda dessa circunferência, beleza? Agora, se a gente pega e desenha dois raios, né? Se a gente desenha dois raios, esse pedaço que está aqui, ó, a gente chama disso, que é a nossa fatia da pizza, né? Nada mais é do que o setor circular. Então, o setor circular é exatamente a nossa fatia da pizza, quando a gente corta aqui usando a pizza, usando dois raios aqui para cortar a pizza. Se por acaso a gente ligar dois pontos, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Olha essa região que está pintada aqui, ó. Que eu vou pintar aqui na circunferência de cima. Tá vendo que isso daqui também é uma maneira de cortar a circunferência, o círculo, né? Se a gente usa uma corda para cortar a circunferência, esse pedaço daqui que eu pintei de amarelo, a gente chama isso daqui de segmento circular. Segmento, por que circular? Segmento porque ele é formado, ele foi obtido a partir de um segmento, né? Só que aí a gente chama de segmento circular essa área aqui, essa região aqui, porque foi dentro do círculo o que sobrou quando você traçou esse segmento de reta, tá? Beleza. Então a gente já sabe os principais elementos aí: setor, arco, segmento circular, diâmetro, corda, raio e por aí vai, tá? Agora, o que a gente vai combinar? Tem um cara muito famoso, né? Que é o número π, tá? O número π que a gente representa por essa letra aqui. E a gente vai combinar que esse número π, ele vai ser uma aproximação entre que vai ser ou 3,14 ou 3,1 ou apenas 3, tá? Essa aproximação vai ser feita de acordo com o quanto que o enunciado vai dizer para você, tá? Às vezes ele pode pedir para você aproximar o π para 3,14, ou seja, com duas casas decimais, ou para uma casa decimal só, ou simplesmente para 3, sem nenhuma casa decimal, tá? E o que era o π? O π, ele foi encontrado quando eles resolveram, né, pegar o comprimento da circunferência. Então, eles resolveram pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, tá? Então, eles resolveram pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. E aí, comprimento. E aí eles encontraram sempre o mesmo valor para circunferências diferentes. E aí eles chamaram de π esse cara aqui. E aí vamos combinar que o diâmetro da circunferência nada mais é do que 2 vezes o raio. E aí, se aqui em cima é o comprimento, né? Se eu pego esse 2r que está aqui dividindo e passo ele para o outro lado, vai ficar 2r vezes π, que se a gente der uma arrumadinha, a gente pode escrever como 2πr. Essa vai ser a fórmula do comprimento da circunferência, beleza? Vai ser a fórmula do comprimento da circunferência. Então vamos anotar aqui, ó, bonitão, ó. Item 3, comprimento da circunferência, que seria, né, a borda da circunferência. Comprimento da circunferência.
como é que vai ficar a nossa fórmula? Vai ser C, que vai ser nosso comprimento, igual a 2πr. Um amigo meu, um aluno meu, uma vez falou assim, Bruno, por que você não olha para essa fórmula aqui e fala que isso daqui vai ser, ó, K, aí do inglês, ó, 2πr, ó, Catupiry. Então, ele me mostrou aqui que para decorar essa fórmula, né, para facilitar aqui, eu posso chamar de Catupiry. Catupiry. C igual a 2πr, beleza? Bom, então fica aí a dica, Catupiry, que pode ajudar. Aí, vale a pena a gente falar do comprimento do arco. O que é o comprimento do arco, pessoal? Se a gente tem uma circunferência, se a gente tem aqui uma circunferência, tá? O arco nada mais é do que um pedaço da borda da circunferência. E esse valor ele vai depender do raio da circunferência e desse ângulo θ que tem aqui, tá? Ou esse ângulo alfa que tem aqui. E aí, o que a gente faz para descobrir esse comprimento do arco? A gente pode fazer uma regrinha de 3. Como é que seria essa regrinha de 3? O comprimento do arco vai depender vai estar proporcional ao ângulo alfa, enquanto o comprimento total da circunferência, que a gente combinou que era 2πr, vai depender desse giro total aqui, ó. Esse giro aqui total, que no caso é um ângulo de 360 graus. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3, ou a gente pode passar esse 2πr que está aqui dividindo, para lá multiplicando. E aí a gente pode deixar assim, ó, o comprimento do arco é igual a 2πr vezes alfa sobre 360. Então, se eu quero calcular o comprimento do arco, é só a gente aplicar essa ideia aqui, ó. Pega o comprimento da circunferência e multiplica por alfa, que é esse ângulo aqui que é definido um arco, sobre 360, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre a área da circunferência, ou área do círculo, tanto faz, tá? Área da circunferência. Aí eu vou mostrar aqui uma ideia de como é que você pode obter aí uma ideia dessa forma, tá? Então imagina que eu tenho aqui a circunferência. Perfeita essa minha circunferência, tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai desenhar várias circunferências menores. Tá? Todas no mesmo centro, como se fosse um descanso de prato, tá? Aí, qual vai ser a ideia? Eu vou vir aqui e vou vir com uma tesoura e vou cortar aqui, ó. Cortei todas as circunferências no meio, tá vendo? E agora eu vou abrir essas circunferências. A maior circunferência, que vai ser essa daqui de fora, ó. Essa maior circunferência que está aqui, ó, vou abrir ela aqui, ó. Tuf. Aí depois eu vou abrir a segunda maior. Aí eu vou abrir a terceira maior. Eu vou abrindo todas as circunferências que estão ali. Quando eu faço isso, repara que a gente pegou várias circunferências que estavam aqui, cortou, abriu e formou um triângulo. Então quer dizer que a área dessa circunferência que está aqui vai ter o mesmo valor do que a área desse triângulo. A gente só remodelou ele. Só que para calcular a área desse retângulo, a gente precisa da base e da altura. O que é a base desse triângulo? É exatamente o comprimento dessa circunferência aqui, que no caso vai ser 2πr. E o que vai ser a altura aqui desse triângulo, né? A altura desse triângulo vai ser a distância entre a circunferência do centro e a circunferência da borda. A distância entre a circunferência do centro
E a circunferência da borda é exatamente o raio, tá vendo? E para calcular a área desse triângulo, a gente vai fazer base vezes altura, só que a área do triângulo a gente tem que dividir isso por 2. E aí quando a gente pega e divide por 2, ó, a gente pode simplificar e vai sobrar πr ao quadrado. Então a área da circunferência é igual a πr ao quadrado. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Show de bola. Bruno, tem que memorizar essa fórmula? Tem que memorizar essa fórmula. Bruno, eu preciso lembrar disso daqui que você fez? Não, você só precisa lembrar dessa fórmulazinha aqui, beleza? Agora, só para a gente combinar aqui, se a gente estiver falando da área do setor, né? O que eu estou falando, área do setor? O setor não é exatamente um pedaço de pizza. É isso daqui, ó. O setor não é exatamente isso daqui, ó. Esse setor que está aqui, ele vai depender do ângulo alfa e de R. E aí, de novo, você pode fazer o famoso Pitágoras. Ou Pitágoras não. Fazer a famosa regra de 3, né? Que vai ser a área do setor, vai estar para alfa, que vai ser aquele ângulo, sobre a área da circunferência toda, que é πr ao quadrado, vai estar para um ângulo total aqui, né? Um giro completo, que é 360 graus. E aí, eu posso escrever essa regrinha de 3, ou eu posso pegar isso daqui e passar para o outro lado multiplicando. Então, a área do setor é igual a πr, como é que ficou horrível esse πr ao quadrado, vezes alfa sobre 360. E aí repara que essa formulazinha que a gente tem aqui, da área do setor, é basicamente pegar a área da circunferência e colocar um alfa sobre 360, e a mesma coisa quando a gente fala do comprimento do arco, né? Ó, o comprimento do arco a gente pegou o comprimento da circunferência, que era o 2πr, e acrescentou alfa sobre 360, beleza? E eu acho que vale a pena a gente fazer um combinado aqui, que vai ser o seguinte, ó. Se eu estiver falando da área do segmento circular, né, a área do segmento circular, né, o que a gente vai ter, pessoal? O que é o segmento circular? Lembra? Tem a circunferência, aí essa circunferência, quando a gente desenha marca 2 pontos da circunferência e traça uma linha, aqui a gente tem um segmento, que é a corda. O segmento circular é isso daqui, ó. E aí o que a gente vai fazer para descobrir essa área? A gente pode pegar e traçar esses dois raios, né? Quando a gente traçar esses dois raios, vai ter um alfa aqui, e aí a gente vai ter que a área desse segmento vai ser igual à área de um setor, né? Ou seja, se você pega e olha para isso tudo aqui, isso daqui é um setor circular, né? A fatia que a gente acabou de ver. Só que como eu só quero esse pedaço, eu vou ter que subtrair esse triângulo aqui. Então vai ser a área do setor menos a área de um triângulo, tá? E aí esse triângulo exatamente que está aqui, pessoal, a gente vai combinar que vai ter geralmente um ângulo de 60 graus aqui, e aí esse triângulo vai ser equilátero. Pode ser que tenha um ângulo de 90 graus aqui, aí ele vai ser um triângulo retângulo. Mas se por acaso esse ângulo não for nem 60, nem 90 e nenhum outro que dê alguma dica pra gente, existe uma fórmula para a gente calcular a área de triângulo que ela às vezes ajuda aqui nessa questão. Então, ó, a área de um triângulo, vamos colocar aqui, ó, observação. Para essa situação específica, né, se não for um desses principais, se você tem um triângulo
que tem um lado A, um lado B, e você sabe o ângulo entre esses dois lados, né? A área desse triângulo é A vezes B vezes seno θ sobre 2. E aí, você aplicando isso nessa situação específica, né? Qual situação específica? Que você precisa calcular a área desse triângulozinho aqui, onde vai ter um ângulo alfa, só que esses lados que você vai conhecer vão ser R, você vai ter que, ó, esse daqui vai ser um ângulo que o lado que está no lugar do A, esse daqui vai ser o lado que vai estar no lugar do B, e repara que o ângulo que você tem aqui é o alfa. Então, aplicando aqui, ó, nessa formulazinha aqui, ó, esse cara vai ser R, esse cara vai ser R, e esse cara aqui vai ser alfa. Então, vai ser R vezes seno alfa sobre 2. Ou seja, a área desse triângulo vai ser R ao quadrado seno alfa sobre 2. Mas é difícil aparecer, tá? É só em questão bem específica que vai acabar surgindo isso. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Então, galera, eu deixei aqui para vocês 2 listinhas de exercícios aqui na descrição do vídeo, tá? E a gente vai fazer a correção na próxima aula. Eu só peço para você deixar aquela curtida, tá? Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para você poder acompanhar as próximas aulas aí. E não perde a correção das listas aí nas próximas aulas. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até mais.